Olá, boa noite, pessoal. Como é que vai? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Olhares. Como é que vocês estão com seus conteúdos? Vocês têm dificuldade em escrever um post, escrever um blog, escrever um artigo? Consegue passar a partir da primeira linha? Sabe colocar um título? Escolher a foto ideal? Escrever um conteúdo é simplesmente se autoconhecer. Como que é, Denis? Escrever um conteúdo é se autoconhecer? Sim! E a convidada de hoje, gente, é a Aline Bárbara. Ela é especialista em conteúdo. Se prepara para muita coisa para aprender hoje, gente. Seja bem-vinda, Aline! Muito bem, você está com a gente aqui na live Olhares. Gratidão. E sou feliz por você estar aqui. Gratidão por você aceitar o convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Denis. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo essa live. Agradeço pela companhia, pela presença de vocês. Estou aqui, para caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar. E sim, já vou falando logo de cara que sim, você escrever conteúdos, produzir conteúdos, também mostra, quanto você conhece de si mesmo. Então isso é muito importante. E é o autoconhecimento que tem sido tão falado, principalmente agora nessa pandemia, que tem crescido muito o número de livros que abordam esse tema. A gente vê muito ser trabalhado esse tema quando se fala aí da saúde mental, do home office. Isso é um tema que não é mais uma modinha, não é uma coisa mística que muitas pessoas durante muito tempo acharam que era uma coisa assim superficial. Essa questão do autoconhecimento, ela veio para ficar e ela vai nos acompanhar e acompanhar as próximas gerações. Então é importante a gente entender sim o que é o autoconhecimento e como esse autoconhecimento pode nos ajudar na produção de conteúdo. Então, sim, a gente vai falar muito sobre isso no decorrer de hoje. Né, Denis? Com certeza. Você viu que presente de Deus, gente? A Aline está aqui com a gente. Olha o que ela vai trazer para a gente. Mas antes, a gente precisa conhecer a história dela. Aline, então me diz, para a gente não perder tempo, para a gente passar o conhecimento das pessoas. Quem é a Aline Bárbara e como foi a sua trajetória profissional para ajudar as pessoas? O que o autoconhecimento te ajudou? Muito bem. Bom, eu comecei estudando publicidade e propaganda, comunicação social, porque eu já gostava naquele tempo de escrever. Então eu me via trabalhando como redatora em agências de publicidade. A princípio esse era meu sonho. E eu entrei na faculdade com essa visão, não tinha muito, eu venho de uma família muito humilde, então não conhecia muito o mercado. Eu não tinha alguém que pudesse me passar uma vivência anterior. E aí tudo era novidade para mim, tudo era uma surpresa. Acabei indo estagiar na área de marketing, gostei muito da área de marketing, pelo marketing fiquei, Então mudou completamente a minha visão, mas gostava sim, porque ainda no marketing a gente tem que desenvolver muitas coisas, e isso foi importante para mim. Depois de um determinado tempo, eu dando treinamento, eu trabalhei em franquias, e eu dava treinamento para franqueados, para novos funcionários, então dentro do marketing mesmo. Também trabalhava com endomarketing, que é uma parte, um elo de ligação entre marketing e gestão de pessoas, e eu fui gostando dessa parte também. E acabei gostando tanto de treinamento que eu decidi que eu queria também ser professora. E eu tentei por um tempo entrar numa universidade, porque o caminho é realmente difícil. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer letras e vou ser professora de qualquer jeito. E aí então fui estudar, comecei dando aula no curso técnico, até que veio a oportunidade de eu dar aula em universidade, que eu dou aula até hoje, E eu utilizo muito essa questão aí de motivação, autoconhecimento, no dia a dia mesmo com os alunos, porque em sala de aula o professor é um líder, e como líder ele tem que ter esse papel de realmente trabalhar com inteligência emocional. Inteligência emocional é o quê? Eu tenho que saber os pilares da inteligência emocional. Então um deles é
autoconhecimento até onde eu posso ir. Então, eu faço brincadeiras, às vezes, para poder dar, né, despertar, sair, né, do aluno, sim, mas qual que é o meu limite? Né? Então, eu tenho que saber isso. E também conhecer o próximo, ter aquela empatia. Então, essa questão do autoconhecimento, ela realmente está no nosso dia a dia. Né? Então, eu procuro sempre fazer com que as pessoas sintam-se motivadas a quererem evoluir, quererem aprender. E essa é a minha missão, é transformar as pessoas através da educação e do autoconhecimento. Então, é através disso que eu estou aí todo dia trabalhando, me empenhando, para realmente causar essa transformação na vida das pessoas. Sensacional. Então, na sua aula não é igual aquela cena do Sociedade dos Poetas Mortos, não, né? Que a pessoa, na cena de descontração lá, o Robin Williams bota uma música, o pessoal começa a dançar em cima das mesas e cadeiras. Então. Olha, quando eu faço dinâmicas de grupo, às vezes o pessoal até esquece que está em sala de aula. É muito gostoso, assim. E tem uma curiosidade, sabe? Essa questão de dinâmica de grupo, eu sempre trabalho as dinâmicas, sempre relacionado aos temas que eu tenho, né, nas aulas, quando eu consigo, né, trabalhar aquilo. E geralmente eu faço uma pergunta no meu primeiro dia de aula: quem é que gosta de dinâmica de grupo? É raro você ver alguém levantar a mão, principalmente em turmas assim de contábeis, né? Em turma de administração, às vezes, um ou outro levanta a mão. E aí eu sei que quando vai terminando o semestre, a gente tem que correr com conteúdo, a gente já quase não tem prazo. Eles já chegam na aula: hoje vai ter dinâmicas de grupo, Eu falo: não, hoje não dá tempo. E aí muda a visão deles, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que dinâmica de grupo é algo que vai fazer com que elas passem vergonha. E não. A gente também trabalha a questão de autoconhecimento nas dinâmicas de grupo, e é muito bom. E, assim, é uma evolução muito grande você vê nos alunos, isso é maravilhoso. Quando eu dava aula, né, no primeiro dia de aula, eu sempre fazia aquela brincadeira do escravo de Jó. Conhece, né? Sim, conheço. Então, nessa brincadeira do escravo de Jó, o que acontece? A gente fazia a brincadeira, na hora que cantava a musiquinha, eu fazia a pessoa parar, e na hora que ela estava brincando, na hora que eu tivesse descontraída, ela se apresentava, levantava, se apresentava. Ou seja, eu conseguia quebrar o bloqueio dela e ela se interagia. Porque ela entendia que aquilo ali não é uma sala de aula, e sim um estudo de colaboratividade, né? Como a aula minha era de informática, né? Quando eu estava dando aula, a gente fazia essa brincadeira para descontrair, porque senão as pessoas elas ficam muito inibidas, né? E a gente se perde muito aquele autoconhecimento que elas têm muita história para contar. E eu pedia para elas: gente, como que é a sua história? Conta um pouco para mim, conta aí uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, o que você pode contar da sua história? Para que você possa empolgar as pessoas também, porque a sua história pode ajudar uma outra pessoa, né? E a questão de quando você escreve conteúdo igual você faz brilhantemente, né? Isso importa muito, igual você falou, como o seu desafio de ser docente, é isso, porque você tem que empolgar as pessoas. Perfeito. É tipo de dinâmica quebra-gelo, porque se a gente fala assim: cada um vai se apresentar por fileira, nossa, aquilo é horrível para quem está ali sentadinho, porque ele vai contando: faltam 5, faltam 4, e aquilo vai criando uma coisa assim no estômago da pessoa, é terrível. Mas você faz de um jeito descontraído, quando chega a vez dela, ela vai naturalmente, porque já foi com outras pessoas e tal, e flui. É isso, a gente tem que buscar essa fluidez, né, em treinamentos, em sala de aula, e isso é muito bacana. Perfeito. O Joaquim chegou, ele deu uns parabéns pra gente aqui, obrigada, Joaquim. Estamos sempre juntos e presentes nessa sensacional live do Projeto Olhares, Sucesso e Realizações. Ele completou. Salve, estimada amiga Aline Bárbara, com seu sensacional conhecimento memorável e profissional. Parabéns pelo excelente trabalho. Com certeza, o trabalho dela é excelente mesmo, Joaquim. E eu te agradeço pela sua oportunidade de você estar assistindo a gente esse bate-papo sobre conteúdo. O que a Bárbara vai trazer pra gente aqui é algo muito especial que a gente preparou, tá? Vamos continuar pra gente... Gratidão, Bárbara. Próximo, a gente vai falar sobre o seguinte. Aline, como o autoconhecimento pode ajudar a evitar esse desvio de sempre adiar a sua produção de conteúdo? Eu vou até além. Como que você consegue impactar uma pessoa que ela não te conhece, fazê-la ler todo o conteúdo, né?
e fala assim, poxa, esse texto me ajudou, esse texto me construiu, esse texto me aproximou de mim. Como que você pode me ajudar nesse caso, com essa sua oportunidade que você escreve os seus textos? Como que você pode partilhar isso com a nossa audiência? Ok. Bom, primeira coisa, como a pergunta ela tem são praticamente duas perguntas, né? Então vamos por partes para ficar bem claro. Primeira coisa relacionada ao autoconhecimento, eu preciso entender como que aquilo, o que eu vou querer falar, o que eu vou querer dividir com as pessoas. E aí, muitas vezes, o que acontece? A pessoa ainda se sente um pouco insegura, ela trava, ela fala que ela vai começar a escrever e esse dia nunca chega, né? E é o que a gente fala, por que a pessoa fica adiando tanto isso? Ela quer fazer isso, mas, por outro lado, ela fica se adiando o tempo todo. E aí vem aquela palavra que é tanto usada atualmente, né? O ato de procrastinar, né? O que é procrastinar? É você ficar adiando alguma coisa o tempo todo. Só que, o que tem acontecido? O que eu tenho observado? Que essa questão de procrastinar, como está todo mundo muito ocupado, a nossa rotina sempre foi muito agitada, antes mesmo da pandemia, depois da pandemia tudo ficou misturado, né, vida pessoal com profissional, e a questão de adiar, de procrastinar, ela se tornou algo que parece ser normal, mas não é normal, a gente não pode aceitar isso como, normal, é porque eu tenho muitas coisas para fazer, né? O que a gente tem que entender é que, sim, isso é importante para você, você realmente quer fazer isso, então você tem que colocar isso nas suas prioridades. Mas ainda assim a pessoa ainda trava. Então aí entra o autoconhecimento. O que está fazendo eu adiar sempre isso, né? Porque não é normal ficar adiando isso. Então por que eu estou fazendo isso, né? E aí a gente tem que entender, será que eu tenho medo de ser julgado? Será que eu tenho medo de errar? Será que eu tenho medo de me expor? E por aí vai, né? Você vai fazendo a sua listinha lá e fala qual que é, o que é o principal problema disso que está me travando, né? Você tem que identificar isso e a partir disso, quando você consegue identificar, você consegue então buscar uma solução. Porque se você não para pensar qual que é o problema, como que você vai buscar uma solução para um problema se você não conhece esse problema? Em processos decisórios, né, quando a gente faz estudo dessa disciplina, o que a gente tem que entender? A gente tem que identificar o problema. Tá? Então, identificar o problema sempre vai ser o primeiro passo para a solução. E aí, a partir disso, você vai buscar essa solução. Eu tenho medo de me expor? Eu tenho medo de errar? Então, sei lá, medo de errar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um post, né? Antes de postar, eu envio para uma pessoa que pode me ajudar para saber se tá bom, né? No começo, eu ficava assim, aflita, né? Com artigos, por exemplo. Será que tá bom? Será que, né? Eu revisava o texto assim, mas será que não tem algum erro aqui? Imagina se tiver um erro. Às vezes até no post, a gente às vezes vai pegar o celular, né? A gente escreve rápido pelo celular e a gente fica com medo que tem alguma coisa. Gente, errou! Você viu que errou um erro de digitação, você vai corrigir, pronto, né? Mas no começo, enquanto a gente permitir que esses bloqueios nos impeçam de ir além, a coisa vai ficar travada mesmo. Então, o primeiro passo é realmente identificar o problema para depois ir atrás da solução. E no caso da segunda pergunta, então, como é que eu vou fazer a pessoa se interessar pelo aquilo que eu escrevo, como que aquilo pode ser algo importante para ela? Então, eu preciso entender, eu tenho um universo de pessoas que eu posso falar na internet. Eu vou definir a minha persona, eu vou definir quem é essa pessoa, quem é meu público-alvo. E a partir desse público-alvo, eu vou conhecer cada vez mais, procurar conhecer cada vez mais aquela pessoa, para entender o que ela gostaria de saber sobre algo que eu posso ajudá-la, como que eu posso ser mais útil para ela. E no LinkedIn a gente tem uma coisa muito boa, que é a possibilidade de fazer as enquetes, né? Então você faz as enquetes e você vê qual era o melhor horário para você assistir uma live, qual assunto que você quer que eu fale mais, e por aí vai. E aí você, em cima dessa pesquisa que você montou para esse universo de pessoas,
você vai criando o seu conteúdo e, claro, a pessoa ela tem interesse naquilo que você já perguntou antes. E conforme você vai trabalhando o seu networking, que é sempre conversando, a pessoa aos poucos vai se soltando, contando um pouco mais da experiência dela, a coisa vai fluir perfeitamente. Então, hoje mesmo, antes de entrar na live, eu fui ver lá os comentários do artigo que eu publiquei hoje. E aí tinha algumas pessoas que foram comentando, até pessoas novas que estão na minha rede agora, né? Uma pessoa falou assim, olha, eu sou nova aqui na rede, eu ainda estou travada, estou tentando conhecer, me ambientar, né? Mais ou menos isso que ela falou. Então, olha só, como é maravilhoso isso, né? A gente se aproximar das pessoas e deixá-las tão à vontade que elas vão se abrindo com a gente, elas vão dizendo, dando direcionamento para a gente do que a gente tem que trabalhar. E aí, em cima disso, você vai criar um conteúdo que vai gerar empatia. Não tem erro, é assim que se faz. Olha só, olha quanta propriedade que a Aninha está ensinando para a gente, né? Já que você contou o seu segredo de escrever, eu vou partilhar como eu faço o meu conteúdo, né? Eu sou um pouquinho contrário das pessoas. Eu procuro pensar pelo final e depois eu escrevo, entendeu? E na hora como que eu analiso o artigo que eu escrevo, o post, eu leio de trás para frente. É loucura. Mas quando você lê de trás para frente, é igual ao cinema. Eu pego a parte porque eu aprendi isso no cinema. A criação de personagem é isso. Você começa a contar de trás para frente. Para quê? Para que tenha uma história linear para a pessoa ler, que é o storytelling. Só que de trás para frente você cria uma logística reversa. Ou seja, você começa a parar nos pontos que vai te dar. Será que essa pessoa vai entender aqui agora? Aí eu leio o meu primeiro parágrafo, o último parágrafo e vou ler. Ponto. Deu certo. Aí passo pro outro. Vou passando pro outro. Até chegar no primeiro, aí você, opa, ligou tudo. Eu faço isso, porque é uma forma de conversar com a pessoa, porque eu começo pelo fim para chegar lá no início. Será que eu vou responder a pergunta inicial que eu estou fazendo? Então eu jogo essas situações quando eu crio meu conteúdo. E a maior dificuldade das pessoas que eu percebo é simplesmente porque elas não sabem começar pela primeira parte, a primeira palavra do parágrafo. Né? Se ela começasse pelo fim, talvez contar o final da história e depois contar até chegar no início da história. Muitas das vezes as nossas avós faziam isso. Com as historinhas que faziam a gente ninar, né? Até comentei na chamada da nossa live, muitas vezes nossas avós faziam isso, contavam histórias. Falta isso na gente, a gente precisa contar muitas histórias. As pessoas criam muito bloqueios, mas são elas que são donas do próprio assunto. Só ter coragem. Não é isso? É verdade. E até mesmo, é interessante essa sua metodologia, até penso assim, já pensei talvez fazer alguma coisa de história mesmo, né? De livro com personagens. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade, né, para montar personagens, né, numa história. E de repente essa sua estratégia realmente possa ser mais indicada para quando a gente tem personagens no meio. Acho que é válido. E outra coisa, quando eu era professora e tinha curso técnico, eu tinha que dar redação para os meus alunos. Eles, né, a gente vai trabalhando, ensinando, né, como é que desenvolve, como é que inicia o fechamento e tal, mas muitas vezes, né, o que eu percebo? A pessoa, ela até que começa bem, ela vai desenrolando, mais ou menos, mas não consegue fechar. Então parece que a pessoa cansa no processo de escrever, parece que ela não consegue fazer essa ligação, desses elos, né, então tem... uma questão, na verdade, que é profunda, né? Porque aí já entra questões, né, da parte lá do ensino, desde o ensino fundamental e tudo mais, né? Mas, independente disso, a gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode ver, nossa, eu tinha essa dificuldade, tive que mudar. Então, o primeiro passo, como eu disse, é reconhecer o problema. Tem um exemplo prático que você pode usar. Você já assistiu Fórmula 1. Uhum. Então, tem um negócio chamado vácuo. O que é? A Ayrton Senna fazia muito isso, Nelson Piquet fazia isso muito, o Hamilton faz isso muito. O que acontece? Ele faz várias voltas na pista, alta velocidade, porque ele vai sair na frente, beleza. Mas quando ele está para trás, quando ele troca o pneu, o que ele faz? Ele capricha. Na hora quando ele vai ultrapassar um
um oponente, ele usa o vácuo, ele fica na traseira dele, relaxa um pouco, depois vai. Ou seja, às vezes a gente tem que dar uma parada no que a gente vai escrever um pouco, pegar aquele vácuo, ou seja, aquela respiração, para depois você dar a ultrapassagem e você dar sequência na história. Você vê que às vezes a gente pode ser que tenha alguns parágrafos que vão se repetir, que é aquele vácuo que você está preparando. Porque não adianta você fazer tac, 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 tac. Não, você tem que dar um pause para a pessoa respirar também para escrever, senão não adianta, né? Senão ela vai fugir do seu texto. Então você vai lá e depois você vai naquele vácuo e começa a pensar no desenvolvimento e na parte da conclusão. Só que eu faço o inverso, eu vou na conclusão, desenvolvimento e vou na introdução. É uma forma de escrever mais rápido que eu criei, né? Então, mas é uma forma de você questionar o que você está escrevendo. Porque a gente tem muita questão de ser linearidade. Então é a mesma coisa você. Por exemplo, eu escrevo com a mão direita. Mas tem gente que escreve com a direita e com a esquerda. Tem gente que tem mais até hábil com a esquerda. Então, o cérebro está acostumado assim. Mas se você faz isso aqui, você vai criar um desconforto. Se cria um desconforto, quer dizer o quê? Você sai da sua zona de conforto e você realmente escreve coisas boas. Esse é o meu pensamento, esse que é o meu aprendizado que eu trouxe do cinema, que eu aplico nos meus artigos e nos meus posts, né? Mas o interessante que você falou é isso, é você ter a coragem de despertar e colocar o que você sabe. Quem vai julgar é você, não são as pessoas. É igual a menina fez, eu comentei no seu artigo hoje. Até brinquei que eu vou além da página 1, 2, 3, 10 do Google. Porque eu não fico só restrito na primeira página, porque na primeira página todo mundo está pagando. E quem está na segunda, terceira página é quem está lutando realmente para aparecer. Que é ali que estão os melhores conteúdos. Eles não falam que livros velhos são os melhores conteúdos que tem lá? Né? Então esse questionamento é muito importante. E o que você fala vale muito a pena, porque é questão das pessoas despertarem e entender quem elas são. Sensacional. Temos mais amigos. Ao Joaquim, gratidão. Ok, Denis Castro, sempre apresentando o melhor conteúdo amplo sobre os assuntos estratégicos e atuais abordados no magnífico projeto Olhares. Gratidão, Joaquim. Marcelo, Aline, eu fiz uma live com ele sobre Momento Zero, o livro dele é sensacional. Seja bem-vindo, Marcelo. Show, sempre temos interessante. Vale muito a pena, tá? O livro dele é sensacional. Marcelo, fala, Joaquim. Duma mandou um abraço pro Joaquim. E boa noite, meu amigo. Boa noite para você, Marcelo. Então, a gente falou sobre a questão da estratégia e desse desvio que fala do autoconhecimento e da criação de conteúdo. Muito bom esse cenário que você falou e é importante. E você percebe isso também? Essa dificuldade de escreverem também, Aline? Sim. Nossa rotina, a gente está sempre conversando, né, Denis? Sempre interagindo aqui um com o outro aqui pelo LinkedIn. E uma coisa que você fala, né, as pessoas estão cada vez mais preguiçosas para lerem, né, até mesmo para interpretarem algum texto, porque é tudo muito mastigado, há muito conteúdo superficial, né, tudo muito... assim, as pessoas recebem de um jeito as informações que elas não precisam, assim, refletir sobre aquilo, processar aquilo, né? E aí olha só como isso é preocupante e qual a consequência que a gente tem hoje na nossa sociedade sobre isso. Esse tipo de pensamento, né, esse tipo de comportamento que você não precisa refletir sobre aquela notícia, é tudo tão mastigado, é tudo tão superficial, abre espaço para quê? Abre espaço para que a gente tenha todas essas fake news que a gente tem hoje. Porque muitas vezes essas notícias, elas estão tão mal diagramadas, é uma coisa assim tão absurda, que se você parar, se você tiver realmente o hábito de ler, você vai ver, gente, mas o que é isso, né? Até mesmo o formato, o tipo de informação que vem com muitos erros, né? Você fala, não, é possível que, sei lá, falando do médico fulano de tal, do hospital tal, falou isso, mas gente, que médico que cometeria tantos erros assim, não é possível, né? Mas aquilo vem, e é de uma forma ainda sensacionalista, aquela coisa, né, pesada, que a pessoa só absorve aquilo e ela não digere aquilo, né? Ela engole a seco aquela informação e passa para frente. Então, olha só o resultado desse comportamento que a gente tem hoje. Olha, muita gente fala, mas como
que tem tanto espaço a fake news no Brasil? Porque ela existe em todos os lugares. Mas por que aqui ela é tão, né, tão ampla? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir. Então, é uma questão muito relacionada à educação de base, é muito relacionada a esse formato que a gente está assim, tá tudo bem, eu prefiro uma coisa mais fácil mesmo, se é que é esse o caminho, né? Aquela coisa imediatista, aquela coisa assim, que a gente simplesmente aceita e tá tudo bem, sem parar para pensar, sem entender aquilo, né? Então, é algo que a gente tem que realmente revisar, né? Concorda comigo, Denis? Concorda. Tem um documentário, não sei se você já ouviu falar, sobre lixo extraordinário. Fala sobre as coisas que a gente está jogando fora e não está percebendo. A gente está jogando muito conhecimento fora e não está percebendo. A gente está deixando de ler conteúdos bons para ver coisas que não levam a nada. Você pode ver na televisão quais são os campeões de audiência. Pegadinha, né? Esses programas que não tem conteúdo. Por quê? Porque é muito mais fácil. Você pegar um celular, vai gerando, para lá e para cá. A gente estava falando antes da live começar, que a gente estava falando sobre TikTok, os Shorts, que vai vir agora no YouTube, né? Que vai vir, que tem um Reels no Instagram. Quantos estão fazendo aqui? Só fica naquele para cima, para cima, para cima, e a pessoa fica naquilo ali parado, né? Não evolui. Por que ela não pega, por exemplo, um post e vai escrever? Vai ajudar uma pessoa. Eu tenho saudade daquele momento que você pegava uma carta, escrevia para a pessoa, mesmo que demorava uma semana, você tinha a resposta. Não tem isso mais, né? Eu sinto essa falta. Eu sinto essa falta de conexão, né? E hoje tem uma coisa que eu estou percebendo, Aline, eu não sei se você já percebeu isso dentro do LinkedIn, é a competição pelo estelar de post. Se você não comentar o dele, ele não vai comentar o seu. Olha que engraçado. Se você não clicar no gostei, eu não vou clicar no seu. Então, tipo assim, bateu, levou. Gente, para com isso. É conteúdo. Não é ninguém obrigado a ler. Mas escreva conteúdo bom que as pessoas vão ler. Aqui a Aline está aí para ajudar desse jeito, gente. Escrever conteúdos bons. Não vou dizer que o seu conteúdo está ruim, mas dá para lapidar. E a Aline veio para ajudar. Porque a coisa vem lá atrás, vem de base, né? Então é preocupante. A gente teve aqui em São Paulo os dados, quer dizer, São Paulo não, eu sei os dados de São Paulo, né? O quanto caiu o ensino de português e de matemática. Não fique atenta aos resultados de São Paulo, mas com certeza a gente tem os resultados aí das outras capitais, outros estados. E isso vai contribuindo também, porque se o aluno pensar, mas para que eu vou ler um livro, sei lá, de literatura, para que eu vou ler um Machado de Assis, se eu posso ir, sei lá, num canal no YouTube, tem lá a resenha daquele livro, ou o resumo daquele livro, né? Então, é esse pensamento que a gente tem que modificar. Aquilo lá existe, de repente, para uma pessoa que já leu, quer relembrar alguma coisa, mas se você não lê o livro na íntegra, não vai adiantar nada, você não vai ter a essência do livro, você vai perder muita coisa. Então, esses tipos de comportamentos que a gente não pode deixar que as pessoas aceitem que é natural, porque não é natural. É fabricado. Dando sequência, gente, olha que interessante que a Aline vai propor pra gente. Aline, produzir conteúdo requer se autoconhecer, compreender as dores e buscar força para partilhar este aprendizado. Então, quais as dicas que você pode apresentar aos nossos amigos? Você me fez lembrar uma coisa interessante, é que quando eu estudei meu ensino fundamental, eu fazia 5 redações por semana. E o mais sensacional era uma redação de matemática, era uma redação de português, era uma redação de história, era uma redação de ciências, né, que na época era ciências. Ou seja, você interligava o que você aprendia na aula e você tinha que entregar no outro dia para a supervisora ler as suas redações. E ela lia todas. Por quê? Para gerar conteúdo. Quem está disposto a fazer isso hoje? Pois é, tem, às vezes a gente tem um volume grande de alunos em sala de aula, né? E muitas vezes eles perguntam pra gente, mas o professor vai ler tudo isso? Todos os alunos tiveram que responder não sei quantas perguntas, o professor vai ler? Claro que o professor vai ler, né?
Tem que ler. E assim, o pessoal não entende que nossa, como que tal pessoa... Parece que é um extraterrestre a pessoa, né? Nossa, ela consegue ler aquele volume todo de informações. Gente, se você não se colocar no lugar da pessoa e não conseguir se enxergar lendo também todo aquele volume de informações, o problema não está naquela pessoa, está em você. Então, peraí, acho que você tem que melhorar, né, o seu nível de leitura, a sua quantidade de leitura, porque o fato é que a gente precisa realmente ler várias coisas, não começar a ler e parar, ou falar que leu, né? E, inclusive, eu sinto às vezes que acontece isso, né, nas redes sociais. A pessoa ela não vê tudo, ela vê alguma coisa, ela vai mais pela capa, pela foto, pela imagem e pronto. Tanto que o conteúdo que tem no LinkedIn, imagem mais texto, vai ter muito mais visualização do que, né, um simples texto. As pessoas vão passar batido, né? Parece até que a gente está falando de que, vou pegar um livro, aí o livro, tem imagem no livro, se tem bastante imagem, eu vou pegar esse livro para ler. Gente, né? Mas enfim, olha só como é que está sendo difícil. Então, se a gente não ler, a gente não consegue também escrever. Então, uma das questões muito importantes, se você quer produzir conteúdo, se você quer ter essa facilidade de escrever, você tem que ler mais. Porque a leitura, ela vai te ampliar sua visão, para te dar ideias do que escrever, para fazer com que você melhore, inclusive, a sua escrita, né? Porque você, ao ler, você vai conseguir performar melhor a escrita. E tem uma coisa que eu sempre lembro de um curso do professor Pasquale, que ele fala o seguinte, né? Você imagina o seguinte, você imagina que você vai aprender a nadar. Você vai lá na escola de natação, faz sua matrícula e tal. Aí você vai lá no primeiro dia de aula, você não vai sentar numa cadeirinha, pegar um caderninho e anotar, primeira coisa, eu entro na piscina, não tem coisa teórica, não tem aula teórica de natação. E com redação, com produção de conteúdo, é a mesma coisa. É só escrevendo que você vai conseguir se desenvolver. Então, é prática, é ação. Então, permita-se, no começo, talvez os seus textos você não sinta tão bem, porque você se sente ainda um pouco travado, mas conforme você for escrevendo, você vai se sentir melhor, as pessoas vão também, né, perceber essa evolução, e é assim que as coisas devem fluir. Então, essas são as dicas que eu trago para o pessoal. Uau! Eu vejo uma coisa que é interessante, Aline, eu percebo, né, que algumas pessoas elas embolam um pouquinho na questão da construção da história, da construção do conteúdo. Ela começa com você, depois joga em nós, aí todos, ou seja, ela se perde. Então, quando você cria um conteúdo, é melhor você falar você e deixar. Como que você consegue interagir? Você, tá? Vamos supor que eu estou falando com você aqui agora, ou com nossa audiência. E como a gente pode falar o nós, como que eu posso jogar o você para que essa conversa seja a mesma? Porque às vezes as pessoas pensam que, peraí, a pessoa está falando dela e está esquecendo de mim. A gente percebe muitos textos que a pessoa fala muito dela, é como se fosse uma propaganda de si mesmo. Só que na verdade, quando você cria conteúdo, você tem que estender a mão para a pessoa. Né? É como se fosse uma professora de sala de aula. Quando você vai na primeira aula lá, ensinar o beabá, A, B, C, D. Ou seja, você está ensinando o caminho para ela fazer a voltinha do A, a voltinha do T. Ou seja, você tem um cuidado para escrever. Mas eu percebo muito essa confusão em escrever. Como que é interagir se você com o leitor e quem está escrevendo? Como que consigo colocar isso? Porque eu percebo... Essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo nas pessoas. Bem colocado, Denis, que eu também já vi algumas coisas acontecerem assim. Bom, primeiro, a pessoa às vezes ela se perde, aí até na construção, no uso dos pronomes, e consequentemente, né, fica tudo fora de contexto ali. Então é importante sempre revisar o que você escreveu, tá? Mas um pouco antes disso, né, como que você vai escrever seu conteúdo? Então, eu vejo muita gente falando
como uma autopromoção o tempo todo, e isso é muito chato, tá? No meu curso, eu até chamo isso, né, de conteúdo, né, que é o conteúdo, né, focado, direcionado para o seu umbigo. Então, esse tipo de conteúdo, ele é muito chato. Você vai ficar falando sozinho, você vai ficar falando com as paredes, sabe? Depois de um tempo, porque as pessoas vão começar, sabe, elas não vão fazer parte daquilo. Se elas não fazem parte daquilo, se elas não se sentirem parte daquilo, elas vão começar a te deixar de lado, né? Então, não dá para ser assim. Você tem sempre que imaginar que você está falando com alguém, com uma outra pessoa, né? E aí, quanto mais direcionado você for, mesmo que você saiba que aquilo vai ser lido por 50 pessoas, por 15 pessoas, por 1000 pessoas, né? Quando você fala, você direciona o tempo todo a conversa para uma única pessoa, ela vai se sentir parte daquilo. Então, aí ela se sente realmente, nossa, sabe aquela coisa que você lê e você fala, nossa, parece que a pessoa escreveu pensando em mim, parece que a pessoa adivinhou que eu precisava ouvir isso, parece que a pessoa leu meus pensamentos, que essa era a dica que eu estava esperando. Então, é nesse contexto que você tem que sempre que lembrar, como se você estivesse conversando com uma pessoa. Então, imagine que você está passando uma dica para uma pessoa, ensinando alguma coisa para uma pessoa, e você escreve, né, desse jeito mesmo, né, sempre usando, né, o você ali e tá tudo certo. A pessoa vai sentir que aquilo está sendo direcionado para ela e que vai gerar essa tal empatia que eu falei anteriormente. Viu, gente? Ó, é você, tá? Se você quer se promover alguma coisa, deixa lá no finalzinho. Dá uma gratidão. Fala, quer saber mais? Tipo assim, faz uma coisa mais suave, né? Porque às vezes as pessoas fazem umas coisas tão abruptas, né? Ou seja, já começa de cara no primeiro parágrafo, eu já saio. Eu nem vejo o restante. Não vejo porque eu sei que ali tem uma venda, tem uma pegadinha. Faça aquela venda consensual, com sensibilidade, igual a Aline falou, gente. Acho que o mais importante é isso. Você se conectar ao leitor. Se conectar a resolver a dor dela. Já está desafiante fazer ela ler. E você já afasta ela depois do primeiro parágrafo. Então seja suave. Né? Saboreie com mais calma. Não vá direto ao pote. Né? Perfeito, amigo. Perfeito. Olha os comentários dos nossos amigos aqui. Geni, seja bem-vinda. Deus parabéns. Regina Braça, amigo presente. Estamos aqui. Boa noite, pessoal. Que maravilha de conteúdo. Gratidão. Ao Joaquim. Ok, estamos vivendo todas as segundas-feiras a partir das 21 horas o Projeto Olhares, que é o conhecimento de cada área com vários depoimentos e excelentes profissionais, show de live top. Gratidão, Joaquim. Gente, vocês querem deixar alguma pergunta para a Aline? O conteúdo foi riquíssimo, mas vocês podem compartilhar o que vocês têm de dúvidas sobre escrever conteúdo. Né? A Aline está aqui para ajudar a gente. Mas caso não, nós vamos para a nossa pulguinha. Lembrando, a pulguinha é nossa amiguinha, é sua coleguinha. Ela vai deixar uma ideia para você, alguma coisa para reflexão. Não bate na pulguinha. Ela vai morrer e você vai deixar o conteúdo da Aline jogado fora. Alguma pergunta? Eu acredito que não, minha querida. Então vamos passar para a nossa pulguinha. Aline, esse quadro que a gente faz aqui é a questão de a gente deixar uma reflexão para as pessoas entenderem para onde elas querem ir. Ou seja, a partir de agora, acabar a live e entender para onde elas querem seguir através de escrever conteúdo. Então, Aline, qual a pulga que você vai deixar para os nossos amigos a começar a escrever conteúdos riquíssimos e repletos de empatia? Porque eu acho que a maior dificuldade é a tal da empatia para escrever. Uhum. Então, eu escrevi hoje um artigo no LinkedIn, publiquei hoje um artigo no LinkedIn, e que esse artigo, o nome dele é Como Criar o Hábito de Produzir Conteúdo e Vencer a Procrastinação, ou seja, vencer aquilo que te faz adiar o tempo todo. Né? E esse meu artigo ele já começa, eu já vou deixar mais fácil a leitura, porque eu já vou falar como é que ele começa, porque ele começa como uma provocação. Né? Eu gosto assim de começar com, né, às vezes o meu texto dessa forma, que é para realmente a pessoa já ficar, né, pensando, refletindo sobre o que pode, né, vir
no decorrer do texto. E isso é importante para você já criar aquela coisa, né, já balançar todo aquele conflito da pessoa com aquele tema que ela já viu ali no título do texto, com essa provocação inicial que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, eu começo com a reflexão de um autor que ele fala o seguinte: se você não está colocando conteúdo relevante nos lugares relevantes, você não existe. Então, o que significa isso? Fato, gente. Todo profissional hoje em dia, ele tem que estar presente e se fazer presente, né, em redes sociais como o LinkedIn. Porque isso é algo que também veio para ficar. Então, a gente já tinha um apelo muito grande no LinkedIn antes da pandemia. E se a gente parar para analisar o número do crescimento do LinkedIn na pandemia, a gente fica até assim assustado. Nossa, como cresceu. Não é só o Brasil, cresceu no mundo todo. E não vem falar para mim que é porque tem muita gente desempregada. Porque quem pensa que o LinkedIn é lugar para conseguir emprego, ainda está pensando pequeno, porque não é só isso. É um espaço para você trabalhar a sua marca profissional. É um espaço para você mostrar o profissional que você é, as qualidades que você tem, o quanto você consegue trabalhar, né, nas mais diversas esferas que a sua profissão pode te proporcionar. Então, é importante sim fazer parte disso e não é simplesmente abrir uma conta e estou fazendo parte. Isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Então você tem que estar ali com aquela tal constância que as pessoas falam e mostrando quem você é através da produção do seu conteúdo. Porque se você não produzir nada, se você interagir ou pegar aqueles conteúdos que eu falo que são aqueles conteúdos rasos, né? Que é aquela coisinha assim, fui no Instagram de alguém ali, tem aqueles lá, 5 razões para ser grato, sei lá, uma coisa assim, 5 ideias de motivação, sabe aqueles posts prontos ali, que até vem lá com a marca do cara lá do Instagram? Lá no Pinterest, eu já achei vários. Tem muitos, infelizmente tem muitos. Gente, isso você está abrindo espaço para outra pessoa. E na boa, nem vai abrir tanto espaço assim também, porque aquilo é tão figurinha repetida, né, que ninguém não vai chamar a atenção de ninguém. Então é você fazendo por você. Dá trabalho? Dá. Mas não tem, né, soluções mágicas nesse mundo. A gente, né, já tá todo mundo aqui no LinkedIn, já todo mundo adulto, sabe que não existe, né, contos de fada, né, essa coisa toda. Então, por mais que a gente ame esse universo de cinema que o Denis faz com que a gente se lembre de filmes memoráveis, que a gente tenha, né, todas as informações das novidades desse mercado maravilhoso, isso a gente vai ter que deixar para os nossos entretenimentos mesmo. Aqui é a vida real, então é você escrevendo seu conteúdo. Olha que pulga pesada, gente, olha só. Então vamos arregaçar a manga, começar a escrever, contar suas histórias, ter coragem para contar as histórias que você ouvia da sua avó, dos seus pais, da sua empresa. Vamos partilhar isso, gente, porque se não isso acontece, a gente vai ficar num painel de para cima e para baixo, ninguém vai aproveitar, né? E olha que é o seguinte, gente, está diminuindo muito conteúdo no LinkedIn, está faltando muito conhecimento. Tenho percebido muitos artigos ralos, tenho percebido muitos posts rasos de fotinhas, essas coisas assim. Tá desafiante você acompanhar, porque queira ou não, cadê o conteúdo, cadê a oportunidade de você se conectar e você interagir, né? Eu gosto sempre de comentar algo que não está nem no texto. Para quê? Para linkar para a pessoa. Peraí, o cara está pensando uma coisa diferente. Vamos compartilhar esse saber. Vamos trazer as suas histórias que estão guardadas dentro daqui, para frente. Não esconde não, porque depois quem vai lembrar dessas memórias? Já foi, você já passou. Como muitos já se passaram aí nesse momento que a gente está vivendo. Nesse momento transformador que a gente está vivendo, né? Ou seja, meu pai falou comigo essa semana. Você tem a grande chance de mudar a sua vida agora. Não sabemos como é que vai ser daqui 5, 6 anos, 10 anos. Mas agora pede um apoio. Você escreva seu conteúdo, gente. Não tenha medo de escrever. Errou, vai lá, corrige, não tem problema. Se alguém te encher a paciência, você agradece e pronto. O próximo conteúdo você faz melhor.
mas você deixou a sua parte. Você deixou a sua história. Isso que é importante. Vocês já comeram marshmallow? Como é que é marshmallow? Quando você leva na lareira? Já. O que acontece? Quando fica mais gostoso, quando fica mais o quê? Mais cremoso, não é? Ou quando você coloca um abacaxi no churrasco, comer churrasco no abacaxi, como é que é? Você sempre come aquela parte da beirada lá, depois você volta de novo. Faça isso, gente. Cria conteúdo e vai atrás de outro conteúdo. Não para. O que a Aline falou é sensacional, gente. É muito importante isso. Criar conteúdo é necessário. A gente está precisando de mais gente para escrever, gente. Mais gente para trazer esse conteúdo. E a Aline está aqui para ajudar a gente, gente. Gente, o contato dela, ela vai deixar aqui no LinkedIn, tudo certinho. Vocês podem seguir ela. O conteúdo dela é riquíssimo, é maravilhoso. Trabalha muito bem a parte de autoconhecimento nos textos dela, tá? Ela provoca bastante nos textos dela, que é importante, porque o objetivo dela é o quê? Ajudar as pessoas a escreverem conteúdos melhores, tá? Porque é difícil? Não, gente, é um desafio. Se você colocar tudo que é difícil na vida, nada você vai fazer. É igual o próprio Marcelo falou aqui agora, ó. Achei muito pertinente e com uma forma muito tranquila de entender. Às vezes pensa que é difícil escrever um livro. Não! O mais desafiante é você ter coragem de sentar todo dia e começar a escrever essa história. Né? É pregar a mãozinha na cadeira e ter vontade de escrever. Aline, suas considerações finais para a gente agradecer a nossa audiência. Tá, eu queria fazer um convite para o pessoal que está aqui. Claro, fique à vontade. Eu criei um grupo no LinkedIn, que é um grupo para fazer um movimento, na verdade. Eu quero fazer um movimento para acabar com o preconceito de pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Nem mais velhas, né? Pessoas com mais idade, né? Pessoas com mais experiência no mercado de trabalho, né? E tem essa de velha, até mesmo porque o nosso slogan é falar que bons profissionais não têm prazo de validade, não tem data de validade. Tá? Então, né, o nome do grupo, ele é Quarentões na Quarentena. Por quê? Porque esses problemas começam com pessoas a partir dos 40 anos, e na quarentena porque justamente que são essas pessoas a partir dos 40 anos que perderam muitos empregos agora, seus empregos com a pandemia. E por conta do preconceito que existe na nossa sociedade, essas pessoas vão ter mais dificuldades, estão tendo, na verdade, né, mais dificuldades para se recolocarem. Mas é bem-vindo todo mundo, pessoas, né, 40 mais, 50 mais, 60 mais e por diante, inclusive pessoas até com 30 anos, com 20 anos, não importa, porque na verdade o que a gente quer é que não tenha uma separação com essa questão da idade. A gente quer todo mundo, a gente vive na sociedade, a gente tem que trabalhar, aprender a lidar com essa transformação, todas essas gerações, todas que tem aí, e não falar mais de conflitos de geração, pelo amor de Deus, a gente já tem problemas demais, então a gente tem que falar de harmonização das gerações dentro das empresas. Então são essas ideias que devem ser debatidas no nosso grupo, e aí também pretendo sempre trazer ideias de como que as pessoas podem buscar conteúdos para poder, né, pesquisar, desenvolver e criar conteúdos dentro do LinkedIn defendendo essa bandeira. Então é só vocês procurarem lá na lupinha, lá no buscar, lá do LinkedIn, Quarentões, né, lá vai no grupo, né, Quarentões na Quarentena, e aí vocês serão bem-vindos e vão fazer parte desse movimento, porque o nosso mundo, nossa sociedade já tem muito preconceito, a gente tem que começar a limpar tudo isso. Isso depende de nós agora, e agora é a hora, né, Denis? Com certeza. Você fala de quarentão, fala que são jovens experientes, né? Então a gente estava até conversando na live antes de começar. A gente passou, acho que o maior desafio hoje das empresas, que vão acontecer daqui a pouco quando todo mundo vacinar, é saber lidar com essa diferença de idades, como que eles vão conseguir contar, porque muitas pessoas que estavam trabalhando no local não estão mais, infelizmente, já nos deixaram, ou foi necessário aposentar, então, ou seja, perdeu-se muito néctar de conhecimento. E a gente precisa, e os jovens hoje estão com muito gás, mas às vezes atropela, porque não tem aquela experiência, aquele limite que os jovens experiências têm. E esse grupo seu vai ajudar muito nisso, porque pode interligar e criar um prisma de sinergia para ajudar as pessoas, tanto jovens como jovens experientes, né? Nessa premissa de autoconhecer. Que o cenário hoje de autoconhecimento pede muito cuidado. Cuidado com as pegadinhas, gente. Autoconhecimento não se compra, não se vende.
Autoconhecimento se doa, tá? Não se compra, não se vende, se doa. Pensa nisso. A pessoa que está te comprando, vendendo uma coisa, nada disso. Autoconhecimento a gente não compra não, se doa, tá? E essa doação que a Aline está fazendo com a gente aqui é maravilhosa. Esse é autoconhecimento. Olha o néctar de conhecimento que ela deixou pra gente. Gratidão, tá, Aline? Muito obrigado pela sua participação, foi maravilhosa. Vamos marcar outros papos para a gente falar sobre autoconhecimento e forma de escrever conteúdos. Vamos ver se a gente cria tipo uma oficina para a pessoa ensinar como é que faz para escrever. Vamos criar uma coisa mais interessante, talvez uma coisa mais dinâmica. A gente avisa o pessoal para trazer um papel, uma caneta. Aí você fala como que faz a introdução, aí como que você faz o desenvolvimento, aí como você faz a conclusão, como que eu posso fazer isso no post, como que eu posso fazer isso no blog, como que eu posso fazer isso no artigo. A gente prepara uma coisa bem legal para as pessoas que elas merecem. E essa audiência nós temos que bater palma para ela. Gratidão. Tudo bem, eu topo. Top. Gratidão, gente. Muito obrigada. Gratidão. A Aline vai colocar todos os contatos delas aqui, inclusive o grupo, eu já falei com ela, ela pode colocar aqui direitinho, que não tem problema. Gente, deixe suas dúvidas, tá? Precisarem de alguma coisa, Aline, eu estou precisando de uma ideia para conteúdo. Com certeza ela vai te ouvir e vai te atender da melhor forma possível. E melhor, é uma professora, né? Então, não precisa nem questionar nada, né? Nós estamos em ótimas mãos. Gente, estou muito feliz por vocês estarem conosco aqui, tá, gente? Gratidão para vocês. E quarta-feira nós temos a nossa Aperte F5. Tem novidade chegando aí, gente. Um filme para arrebentar os miolos. Gratidão para vocês, gente.